tá. Muito bem, eu acho que agora nós estamos prontos para começar, tá bom? Muito bom. Então, eu gostaria de dar boa noite a todos, agradecer imensamente a presença de mais de 110 pessoas nesse momento, nos assistindo ao vivo. Lembrar que nós estamos no na oitava live dos ciclos pedagógicos da Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Tivemos a honra de ter mais de 1000 pessoas nos assistindo ao vivo ao longo desse período, desde 19 de maio, que foi o primeiro ciclo, chegando a mais de 3.200 visualizações em todos esses programas que permanecem gravados e permanecerão para que professores, pais e pessoas interessadas nessas temáticas possam se nutrir ao longo do tempo também. Então, com isso, nós ficamos muito felizes de abrir, então, o oitavo encontro. E esse encontro, ele tem uma temática muito especial, que é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. E para essa temática tão fundamental, tão delicada, nós temos duas professoras de ouro. A primeira delas, nossa querida companheira Luísa Lameirão, que há mais de 40 anos, se dedica à pedagogia Waldorf, foi coordenadora há mais de 20 anos da formação aqui em São Paulo, da formação do Centro Docente em Pedagogia Waldorf, também é docente em várias outras formações médicas e de professores, foi a cofundadora do Colégio Micael e continua nos inspirando através dos seus livros, através da literatura. Temos também a professora Wandelisa Farias, uma querida que há mais de 33 anos se dedica à pedagogia Waldorf. Já foi professora de classe, professora de educação infantil, é coordenadora do Fórum das Formações em Pedagogia Waldorf hoje, é docente de seminários, né? Trabalhou nos seminários de Porto Alegre, de Jaguariúna, coordena também a pós-graduação em educação infantil na Faculdade Rudolf Steiner e é ligada à Escola Veredas, aqui no estado de São Paulo. Então, nós damos as boas-vindas a nossas duas professoras e eu passo a palavra, então, para a querida Luísa e que nós aproveitemos muito esta noite de trocas. Muito boa noite. É sempre uma responsabilidade, mas uma responsabilidade que me permeia de entusiasmo poder falar com educadores. Educadores são também não só nós que optamos profissionalmente por educar crianças, mas também os pais dessas crianças e qualquer adulto que esteja ao redor dela. Às vezes a avó é muito importante, às vezes a madrinha, às vezes o irmão mais velho, enfim. Educadores somos todos nós que já conseguimos começar a nos educar. Na hora que um ser humano se torna adulto e começa a perceber que é possível se educar, ele se torna educador de crianças. Por isso é tão delicado quando uma mãe tem uma criança ainda tão jovem. Por quê? Porque talvez ela ainda não possa fazer consigo mesma aquilo que depende dela se tornar uma educadora. Vocês vão entender por que eu estou falando isso já já, quando eu começar a tratar a temática. Então, tratar um período da vida diz respeito a fazer um zoom naquele período. Mas como são transições, a gente não pode focalizar um período isolado da vida humana. A biografia humana é o lacre, é a fotografia ou o registro de uma individualidade. E a individualidade luta durante toda a sua trajetória para lidar com a questão que ela recebeu biologicamente de pai e mãe e para lidar com o que o ambiente faz dela.
Então, esses dois lados exigem alguém que reja. E esse alguém que vai reger pela vida toda é o próprio indivíduo, ou aquilo que a gente pode chamar de individualidade. É muito interessante que a biografia humana ser o lacre da individualidade soa tão severo, tão assim intenso e nos põe uma responsabilidade enorme em cada um de nós, cada uma de nós enquanto indivíduo. Mas uma querida autora brasileira, eu gosto especialmente desse livro dela, a Lia Luft escreveu sobre a vida humana chamando Um Rio que Corre. O tempo como um rio que corre, o tempo de vida como um rio que corre, modifica completamente a possibilidade de nós nos aproximarmos da vida humana e nos traz um pouquinho mais a relação com transições. Quando um rio nasce, na nascente, ele ainda é quase que um borbulhar. E esse borbulhar vai criando um fio de água. Esse fio aumenta, passa por obstáculos, rola pedras, desce por despenhadeiros, fazendo uma pequena cascata. Ou seja, nós podemos, acompanhando a trajetória de um rio, perceber quantas transições existem. É muito interessante porque o tempo é uma das margens da nossa vida e o espaço é a outra margem. Mas a criança, quando chega ao mundo, ela não vem de um lugar onde há tempo e espaço. Ela vem de um mundo de luz, sem tempo e sem espaço. E ela precisa aprender a perceber que agora ela vive numa outra situação. Quem pode ajudá-la a perceber isso? A comunidade que está ao lado dela. E a primeira comunidade ao redor de um bebê recém-nascido é a sua família. É muito intrigante, e por isso eu falei como é difícil para uma mãe muito jovem conseguir lidar com seu filhinho, porque ainda existe no Brasil inúmeras adolescentes que são, inclusive, mães solteiras. E se a gente se coloca no lugar delas, nós percebemos como é precária essa possibilidade. Como é precária a possibilidade quando a comunidade se restringe a só mãe e criança. Junto com a mãe e a criança, no mínimo teve um pai, mas também teve todas as pessoas que puderam estar ao redor desde o seu nascimento. Muitas vezes, esses pais já escolheram padrinhos para essa criança, ou os avós estão bem perto, ou pessoas queridas estão fazendo o entorno para receber essa criança que vem à luz no mundo terreno, mas que vem de um mundo muito mais luminoso. Então, nascer sempre envolve adentrar um novo momento, um novo espaço. Um novo momento no sentido de que o tempo de uma criancinha recém-nascida ainda não está estabelecido entre dia e noite. Tanto é que ela pode passar a noite inteira acordada e depois dorme durante o dia. Ou seja, entrar na ritmicidade do tempo é uma tarefa para esse ser humano recém-nascido.
E é muito interessante que os grandes cientistas que estudam os ritmos biológicos, chamados cronobiologistas, eles dizem que uma criança, quando nasce, amanhece os tempos. Nossa, quando eu li isso, eu falei, parece que são poetas, além de cientistas. Porque é uma frase poética, concordam? A possibilidade de que o início de uma vida seja como um amanhecer. E aí, se a gente olha para o amanhecer a cada dia, nós percebemos que a transição de cores não é idêntica todo dia. Eu posso olhar no mesmo horário, eu posso olhar da mesma janela, como é o nosso caso agora, a gente está sempre olhando desse prisma de dentro da nossa casa, mas cada dia é um novo espetáculo. É um novo espetáculo de transição e nuances de cores que talvez nos ensine o que é transição. Transição, na verdade, não é essa possibilidade de que eu tenho uma cor bem dura ao lado da outra. Isso está longe de ser transição. Transição sempre é a possibilidade que tem nuances pelo caminho e pode transitar entre a luz e a escuridão durante muito tempo. Então, o amanhecer vem da escuridão para o dia. E é isso que a criança vivencia ao nascer. Mas nós, seres humanos, vivenciamos esse encontro de luz e escuridão tanto no amanhecer quanto no entardecer. É aquilo que eu gosto de chamar de lusco-fusco. E esses dois momentos, eles são momentos em que a abóbada celeste está pintada como talvez nenhum pintor consiga pintar no espaço terrestre. E essa é uma situação que nos coloca no decurso do tempo que está mais ligado à individualidade. Ou seja, a individualidade vai lidar com aquilo que ela recebeu biologicamente, o que ela recebeu socialmente, e socialmente em especial da educação, com essa consciência que o ritmo diário traz. É uma consciência que não existe na criancinha pequena. É uma consciência que não existe por longo tempo no desenvolvimento humano. Por quê? Porque a criança, quando se ativa pequenininha, ela amanhece os tempos, mas amanhece com aquela sensação de que este momento parece que ficou suspenso. Um grande filósofo, Agostinho da Silva, foi um português, ele era português, mas viveu também no Brasil. Ele diz que a criança, quando brinca, suspende o tempo. E esse tempo suspenso da criança, para nós adultos, é só em momentos muito especiais. E um outro português, José Saramago, um literato, mas também bem contemporâneo, ele diz: nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorável do tempo. Dois momentos pairam sobre o fluir inexorável do tempo: um nascimento natural e uma morte natural. É como se a gente pudesse viver nesses momentos um instante de eternidade. Só que nós vivemos num tempo em que, se nós não aproveitarmos alguns momentos do nosso dia
para pôr no alto desse dia um tanto de eternidade, nós seremos consumidos pela correnteza do tempo, por esse fluir inexorável do tempo. Então, atentar para as transições na vida humana é atentar para qual é a situação que nasce, a situação que se torna autônoma. Quando um bebê deixa o útero materno, o recém-nascido pela primeira vez terá que respirar. E trocar o ar entre dentro e fora é uma exigência assim pontual, intensa, e tem que ser naquele momento. É muito interessante porque essa bexiga, que é o pulmão, ela se enche e aí sonoriza. É muito bonito poder ver que quando o bebê nasce, nós também chamamos, a mãe deu à luz uma criança. Dar à luz quer dizer, é possível perceber sensorialmente o mundo. Então, a criança nasce para a vida sensorial, quando ela deixa o útero materno. E vocês podem estar pensando, mas ela acabou de dizer que a primeira coisa é respirar, pois Rudolf Steiner diz que todo órgão de sentido é uma respiração sutil, é uma respiração refinada. Então, há a respiração do ar, mas há aquilo que eu percebo do mundo ao redor, também eu troco com esse mundo ao redor. E cuidado, o corpo da criança também é o mundo ao redor dela. Ou seja, ela ainda não permeou com a sua individualidade essa nova casa que é o corpo. Então, o que vai acontecer é que existem janelas de percepção que olham mais para isso que está bem pertinho, que é o corpo, outras olham mais para a natureza ao redor e outras olham mais para o outro ser humano. E essas janelas precisam ser trabalhadas no sentido de protegidas para não ter impressões muito fortes e nem muito alheias à realidade do fenômeno, e também precisam ser diversificadas. Então, não adianta eu mostrar sempre a mesma florzinha. Eu posso mostrar no mesmo caminho a diversidade. Então, todo o primeiro setênio vive nesse ambiente em que o ser humano está se imprimindo pelo que se passa ao redor dele e se ativa a partir de si mesmo para fazer as suas conquistas. E essa atividade é aquilo que dá autonomia para próximos nascimentos. Então, a gente não nasce só uma vez na vida. A gente nasce em muitos períodos onde o fluir inexorável do tempo fica suspenso. Então, eu nasço para a vida sensorial ao nascer do útero materno. O ambiente todo do primeiro setênio me dá autonomia para conquistar muitas coisas na minha própria casa, que é o meu corpo. E o entorno que ajuda nesse momento é um entorno familiar. E mesmo que vá para uma escola de educação infantil, ainda é um núcleo muito pequeno.
Então, nascer para a vida no primeiro setênio é nascer para o entorno familiar. E familiar não é só a família biológica, né? Então, pode ser aquele vizinho maravilhoso, pode ser o padrinho que não tem a ver com a família biológica, enfim. Mas vai chegar um momento em que esse ser humano vai nascer de novo. Mas ele só pode nascer de novo quando viveu dentro de um outro útero que não foi o útero materno da mãe biológica. Então, o útero, quem faz é esse ambiente que eu chamei de familiar em todo o primeiro setênio. Quais são as condições básicas desse ambiente? É a vivência de ritmos vinculados aos corpos celestes, porque a Terra por si só não faz ritmo. Então, o ritmo do dia e da noite é uma relação da Terra com o Sol. O ritmo da semana é uma relação da Terra com os vários planetas. O ritmo do mês é o ritmo vinculado à Lua. E o ritmo do ano é, de novo, uma inversão do ritmo, ou um contraponto, melhor do que inversão, do ritmo do dia, porque é, de novo, relação do Sol com a Terra e da Terra com o Sol. Então, viver dentro desses ritmos para poder instalar vida dentro de si. E toda a vida rítmica levará a uma constituição de uma segunda natureza corpórea, que são os hábitos, os bons hábitos. Só que, do mesmo jeito que eu deixo de ser alimentada pelo cordão umbilical quando eu saio do útero materno, eu deixo de ser nutrida por aquele ambiente familiar que me nutriu do ponto de vista dos ritmos e dos bons hábitos, e me deixou conquistar por atividade corporal própria, tanto do ponto de vista da percepção, quanto do ponto de vista da movimentação. Então, quando nasce para um novo ambiente, que é o caso quando nasce para a escola, perde tudo que adquiriu daquele ambiente familiar, assim como a gente perdeu o ambiente que mantinha a temperatura, que tinha uma alimentação constante, que não exigia que a gente percebesse nada, mas já é super comprovado, e a mãe com mais sensibilidade percebe isso, que a criança já percebe sons desde a vida intrauterina. É como se as crianças pudessem já ter uma primeira sonoridade básica dentro da vida intrauterina, que é o batimento cardíaco da própria mãe. E a voz da própria mãe. Gente, sair desse ambiente e entrar para esse mundão é uma transição e tanto, concordam? Nós precisamos olhar inúmeros amanheceres para ver que nuances cada criança traz quando chega ao mundo. Por outro lado, depois que ela já adentrou a própria casa e já se tornou hábil, transitar entre o primeiro setênio e o segundo, ou transitar entre a educação infantil e o ensino fundamental, exige a habilidade de passar por uma ponte, de fazer uma travessia. E passar por essa ponte nem sempre é uma ponte larga. Pode ser
uma ponte larga, esburacada, pode ser uma ponte de 2 pistas, onde passe muita gente, ou pode ser uma pinguela. Todo mundo aqui já passou por uma pinguela. É um tronco sobre um riacho, ou sobre uma cachoeira, ou sobre um buraco enorme. Que coragem é essa de atravessar, se equilibrando passo a passo numa pinguela? Cada vez que nós damos um passo, é como se nós caíssemos. A gente perde totalmente o equilíbrio conquistado sobre 2 pés para poder dar qualquer passo na vida. Então, passos constroem o nosso caminho. Passos constroem a nossa autoconsciência. E esse passo tão decisivo entre o jardim de infância e o ensino fundamental, ou entre o primeiro setênio e o segundo setênio, a gente está falando da mesma coisa, é um passo que é único na biografia humana. É só neste momento que acontece. E por quê? Porque até então a criança estava sendo. Isso nunca mais vai acontecer na vida humana. Nunca mais nós teremos a possibilidade de ter uma terceira dentição, a não ser que a gente faça implantes. E é muito complicada essa história. Eu já vivi de perto isso com familiares. E essa característica de que esse nascimento é um nascimento especial durante todo o fluir do rio, que é a nossa vida, mostra que temos que cuidar dele. Mostra que temos que ter, em relação a ele, cuidados não só sensorialmente perceptíveis, mas cuidados que são imponderáveis, que a gente não consegue mensurar, mas que a gente carrega dentro a confiança de que fez o melhor. E neste momento, em especial, algumas crianças podem demonstrar uma dificuldade de adormecer, ou acordar no meio da noite com percepções assim, olha o sapo, oh, quanta água tem aqui. Ou seja, no sono, ela começa a ter vivências dessa independização do corpo, que é formado pelos líquidos, pelas águas no nosso organismo. Quais são os líquidos que nós temos dentro do organismo? O nosso sangue, que flui constantemente, os hormônios, as seivas gástricas, a lágrima. Então, muito, muito importante é cuidar de que aquilo que se instala como vivo precisa ser mantido vivo, mesmo que entre para um processo de trabalho a partir do conhecimento, aquilo que a gente pode chamar de escolarização. Mas isso são assuntos que as minhas 2 grandes colegas trarão para vocês, a Wandelisa hoje e na próxima semana, ela junto com a Mariane Reisewitz. Eu agradeço muito terem me ouvido e nós estaremos até o fim, Wanda e eu, para respondermos as perguntas. Apareceu uma aqui escrita, mas eu acho que podemos deixar para responder no fim, não é, Cris?
Sim, sim, Luísa, vamos deixar as perguntas juntas mais para o final, né? Então, muitíssimo obrigada por me ouvirem e até daqui a pouquinho. Vamos ouvir a Wanda agora. Boa noite a todos. A Luísa trouxe essa imagem tão bonita do rio, e eu também vou convidar agora o Guimarães Rosa para falar de um rio, né? É tão bonito quando ele diz, lá no Grande Sertão Veredas, ele fala assim, o rio não quer chegar, mas quer ficar largo e profundo. Ao mesmo tempo que tem esse caminho que o rio corre, né? Mas também o rio quer chegar mais ainda na sua própria profundidade. É bonito imaginar essa criança que nasce, que fica nesse leito da família, dentro desse espaço social que ela nasceu, né, com toda a diversidade das famílias que nós temos. E aí, quando chega esse momento que ela começa a ir para a educação infantil, quando chega esse momento que ela começa nesse pequeno agora, nesse pequeno conjunto social, que muitas camadas começam a aparecer. Só que a criança, antes disso, ela passa por transições bem importantes, né? Quando ela nasce, todo o primeiro setênio tem essa qualidade. Ultimamente eu tenho pensado nisso, assim, são como camadas biográficas, desde que a criança nasce, que vão se sobrepondo umas às outras. Estava mostrando para a Luísa antes, né? A gente já estava no ar há muito tempo, Luísa, e eu mostrando o que eu estou fazendo para a minha sala, que agora não pode mais ter tecido, né? Nós já voltamos na Veredas há 4 semanas, nós estamos recebendo 35% de criança em 2 grupos, as crianças da sala, e aí eu fiquei pensando como é que eu vou preparar o advento, nós não temos mais tecidos, quase não se fica mais dentro da classe, a classe dentro, o espaço de dentro agora é um espaço mais de passagem, e eu comecei a pensar nas minhas janelas e a fazer essas sobreposições de papel de seda para trazer esse advento nessas camadas. E eu tinha conversado bastante isso com a Luísa e com as colegas, de como o primeiro setênio tem essas camadas biográficas que são muito delicadas, com essas cores que se sobrepõem, e cada conquista dessa, né, desde o primeiro ano de vida, quando a criança conquista o espaço físico, que é uma luta que a criança traz a força, ainda no mundo espiritual, essa luta com as forças da Terra para ficar de pé, com as leis da gravidade. Depois tem toda uma transição, né, nesse estado de esse ser que conquistou, que antes estava deitado, e começa a ver todo mundo à sua volta, esses seus sentidos a tatearem esse mundo, a respirarem o mundo à sua volta, como disse como disse a Luísa, citando Steiner, de como todos os sentidos têm esse aspecto do respirar. Essa criança que sente já muda todo esse ponto de vista e algo acontece intimamente muito forte dentro dele. Depois esse segundo ano de vida, onde a criança aprende a falar, e o Carl Koenig fala disso, né, que o falar é o movimento refreado que agora se expressa, se metamorfoseia em forças da linguagem. E no terceiro ano de vida, quando isso já formou a moldura, também é do Carl Koenig, ele fala que aí memória e fantasia são as molduras do pensar. E é muito bonito a gente ver como essa criança vai passando por transições, por esses momentos biográficos que vão trazendo. Eu fui professora de classe, né? E a gente tem aquele currículo que a gente segue, do primeiro ao 8º ano, que sempre tem uma relação antropológica, antroposófica, desse desenvolvimento da criança, no querer, no sentido, pensar. Então, cada conteúdo lá no ensino fundamental tem esse lastro, né, com a vida de verdade, com esse fenômeno. E aí é muito bonito você ver, então, qual é o currículo dessas crianças, né? O que é um ano de vida, todo esse processo de transição de um ser celeste a um ser terreno,
e de como é necessário que agora essas forças internas desse ambiente sirvam de base para essa chegada à Terra. Depois disso, chegam os 4 anos de vida, que tem toda uma base, é tão bonito você ver. Os meus meninos de 4 anos que chegaram agora, depois de quase um ano, né, afastados, a gente se viu a última vez, era março, né? E aí, a gente se encontrou e eu falei, nossa, eles fizeram, né, 4 anos, o ano passado, agora chegaram com 5, e eu já contei isso em alguns lugares, porque eu acho muito bonito que uma aluna minha que fez 5 anos em casa na pandemia, ela falou para mim assim, nossa, sua voz é muito mais bonita de máscara do que quando você telefonava, porque eu fiz telefonemas para a mãe, ela às vezes falava comigo. É tão bonito você ver esse caminho, né, desse laço com a criança de 4 anos, já começa a fazer com o ambiente, já começa a olhar para os lados, mas ainda está muito vivo dentro dela todas essas forças, né, ainda não estão autônomas, ainda é todo de fora para dentro, né, o que a gente traz de ritmo para apoiar, de contração, de expansão. Depois chega nesses 5 anos, é tão bonito ver como eles aí entram com outra linguagem, né? Assim como parece que com 4 anos se ganha um outro espaço físico, é um outro andar que eles conquistam, são as forças dos membros apoiando agora essa criança fortemente. E aí chega aos 5 anos essa fantasia plena, ativa, mobilizadora, modeladora de ambiente. É muito bonito ver os de 3 anos. Minha sala, eu tive salas mistas, né, esses anos de jardim, e assim, o pequeno olhar para esse de 5 anos que consegue brincar e que plasma o tempo inteiro e traz uma nova ideia e traz outra coisa que borbulha como uma fantasia que nasce o tempo inteiro. Eu acho bonito quando o Calcone ele fala dessas fantasias, Steiner também fala disso depois, né? O que é alcançar isso? Lá na filosofia da liberdade, a gente alcançar essa fantasia exata. E aí eu vejo tão bonito quando aparece na criança com 5 anos, mas aí quando vai se aproximando dos 6 anos, algo se dá internamente, né? Como se agora o espaço interno tivesse sido criado a partir desse fora. A Rosemary Campos, ela pergunta, como é que é a criança que vive na alma da consciência? A criança, ela traz em si essa chama universal desse ser, né? A grande questão da criança da alma da consciência é que nós ainda, como adultos, ainda estamos engatinhando muito nessa visão do todo. Uma criança na alma da consciência, nós ainda como humanidade, apesar de sabermos tudo sobre a infância, todas as leis biológicas, psicológicas, de termos um vasto campo de experiência científica, mas eu perguntaria, como fica a nossa alma da consciência para a infância hoje? Porque essa criança de 6 anos, ela agora, como ela apresenta o germe do seu espaço interior, que ela está passando uma nova travessia importantíssima, que é esse nascimento de um pensar, agora, quando essas forças corpóreas deram para ela essa autonomia, o nascimento de um pensar vivo, né, pleno. E é tão interessante como eles planejam, e aí eles trazem ideias, e trazem cada dia uma ideia nova. Então, vamos fazer o Rio. Aí um dia eles planejam o curso, vão lá, pegam o balde, e a gente vai precisar de quantas pás, e começa, e vai ter montanha, e vai ter casa, e vai ter... E aí, de repente, e agora o nosso tempo lá está mais curto, né? A gente não pôde não só voltar o grupo inteiro, mas também o tempo foi diminuído. E é tão... Quando a gente canta que está na hora de entrar, e chama para eles já... Esse tempo que o brincar suspende, que essa criança começa aos 6 anos, ela começa a exercitar um ambiente social, agora preenchido desse si mesmo que ela conquistou, preenchido desse momento de olhar para o outro e dividir, argumentar, mas nada ainda seco intelectual, como muitas vezes
aos olhos desapercebidos, agora pronto, já está pronto para um processo de letramento, mas essa criança ainda tem tantas conquistas que ela precisa exteriorizar. E aí eu vou trazer o Guimarães Rosa de novo, que ele fala que o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então, eu vejo isso tanto, essa criança de 6 anos fazendo essa transição desse espaço interior, onde o tempo, como a Luísa citou, é suspenso nesse brincar, onde ela está completamente integrada a esse ambiente. E no ambiente escolar, onde é muitas vezes que ela vai encontrar esse companheiro, né? As famílias estão menores, e muitas vezes ela vai encontrar esse companheiro de descoberta no jardim de infância. E aí é tão interessante como esse encontrar com o outro é encontrar consigo. E quando a criança logo tem que ir para o primeiro ano, quando ela logo perde esse momento de vivenciar essa transição de forma plena, quando ela tem que ir, claro que ela dá conta, porque nós, seres humanos, nós trazemos essa força de resistência, né? De resiliência, essa força de sobrevivência. Mas a minha pergunta sempre é: às custas de quê? Esse portal da transição, ele é um portal que precisa de tempo, é uma ponte a ser passada, é uma ponte a ser, né, aos poucos. Caminhar numa ponte é algo muito significativo em várias linguagens de povos e histórias de povos antigos, marca uma transição muito importante de um estado para o outro, mas também ter esse momento do caminhar da ponte. Vou trazer de novo o Guimarães Rosa, quando ele fala assim: mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida ensinou. Está lá no Grande Sertão, e ele ainda fala assim: porque só preciso de pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. Assim a criança chega nessa transição. Os pés estão livres agora, porque ela conseguiu ter autonomia sobre os seus movimentos. As mãos podem ficar dadas, porque para ela agora é interessante manter esse grupo junto, porque é interessante, porque é vivo, porque a brincadeira fica mais completa, e os olhos se abrem para o mundo lá fora. Isso nos desenhos infantis é bem bonito a gente ver, né? Nesse desenho que aparece a casa, a janela, e quando essa criança está lá, né, já com 6 anos e 8 meses, às vezes tem essa luzinha que aparece dentro da casa, da janela, que ainda tem uma cortina, e na árvore, que muitas vezes tem lá os frutos, que representam tudo isso. Agora eu não estou mais só contando o que está aqui dentro, mas agora eu olho para fora. Eu tenho um menino de 6 anos que fez em maio, que os desenhos dele são bem interessantes, ele faz pessoas de máscara. E aí eu acho muito bonito assim, como é que ele está, e ele não fica dizendo: olha, minha pessoa tem máscara. Ele desenha hoje as pessoas de máscara. Esse sinal de como agora ele olha para esse mundo, por essa fresta que a autonomia construiu, e ele agora consegue, a partir dessa fresta, se colocar como um observador desse mundo, né? Ele começa agora, ainda se fazendo, porque graças a Deus, como diz Guimarães Rosa, nós não estamos sempre iguais, a gente ainda não está terminado, a gente continua se fazendo. Então é tão bonito a gente pensar a transição como parte de um processo de um todo. É uma transição extraordinária que vai acontecer, o que a criança anseia, se ela teve todo esse ambiente onde ela pôde se nutrir de um ritmo saudável, quando ela pôde se nutrir de todo, né, nesses 4 sentidos inferiores que tanto a gente cultiva, com o equilíbrio, o movimento, como é importante uma criança aprender através dessa liberdade o que é ter os pés livres e o que é essas mãos dadas, né? Confiança e admiração por esse professor. Se ela conseguiu se constituir aos 6 anos,
ela olha para fora e aos 7 anos ela quer se desenvolver com tudo que a humanidade trouxe, ela tem um caminho a trilhar. E como é importante que a gente dê para ela essa segurança desse conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo, acontece uma passagem dramática dos 6 para os 7 anos, porque pode ser mal interpretada, como a criança dá sinais de olhar para fora, ela pode ser interpretada como pronto, agora está pronto. E eu vejo muitos pais dizerem, não, o jardim, brincar na educação infantil, mas e depois não, aí depois começa a vida séria dessa criança, e aí ela tem que aprender, e ela tem que ser cobrada, e quanto que ainda essa criança precisa desse ambiente de autodescoberta desse mundo, né? Alberto Carreiro fala isso, tem aquele poema dos pastores, que ele fala, né, que ele tem costume de olhar para frente e para trás e ver o que acontece. Ele fala da eterna novidade do mundo, de como as crianças demonstram isso, né? E se aí, rapidamente, essa eterna novidade do mundo já é apresentada, presa, num processo de decodificação de símbolos, numa educação de alfabetização restrita e não ampla, como essa passagem, essa transição, ela fica limitada, né? Como é importante a criança vivenciar nessa transição, essa possibilidade dos seus pés e mãos estarem prontos para a vida. O ano vai chegando, a Leila fala, Pigosi Alves, né? Perto do fim, e o que cuidar especialmente da transição dessas crianças em meio ao isolamento? Leila, eu recebi minhas crianças e tudo que elas querem é estar juntas. E eu vejo que grandes coisas aconteceram nessa camada biográfica de aquisição de várias capacidades e habilidades. Aconteceram muitas coisas. Com as minhas crianças eu estou vendo. Elas chegaram mais silenciosas, sabe, Leila? Elas chegaram silenciosas. Não escuto, não só pelo número reduzido que eu tenho cada dia na minha classe, porque a turma toda a gente não conseguiu, né? Ainda não tem essa permissão. Elas chegaram silenciosas, mas elas trouxeram muitos tesouros. A vida aconteceu plenamente para essas crianças. Existe um desenho que que não é mais um esboço, tem algo que aconteceu plenamente interiormente com essas crianças. Mas especialmente depois, o que não aconteceu foi esse contato social. Elas ficaram nesse leito familiar, ficaram nesse porto da família, e elas têm essa imensa vontade de estar com os outros, com as outras crianças, de estar juntos, né? Então, tem esse aspecto que é o que a gente devia mais cuidar, criar belos espaços onde elas possam estar juntas, plenas desse encontro, plenas desse momento de estarem umas com as outras. Eu acho bem importante que a gente crie como se fosse uma película protetora, né? Dessa película protetora desse ambiente, como a professora precisa trabalhar em si, não as respostas, mas as perguntas, o que é que essas crianças dessa geração encontraram nessa situação da pandemia, né? É algo singular, a gente não vai conseguir ter uma resposta rápida nesse momento, mas o que eu digo, algo aconteceu interiormente que vai marcar muito fortemente essa geração. Os professores compreendem da pandemia que as crianças, dependente do mês de aniversário, ficam em 2021 no jardim de infância. Então, as camadas biográficas das crianças, elas aconteceram, Kátia, de forma plena. O primeiro ano do ano que vem, e a gente, no jardim de infância, a gente observa isso, né? A vida se faz interiormente. O que fez grande falta
foi esse encontro do social pleno, né? Aquelas que, ainda sobre esse manto do ambiente da educação infantil. E aí, o que priorizar num primeiro ano, 2021, que a gente não sabe ainda qual vai ser, né, a realidade, eu priorizaria as relações, os espaços de relações entre as crianças. E aí, priorizaria também um trabalho interior desse professor de descobrir quais foram os tesouros que foram consolidados em 2020. Aconteceu muita coisa. Não dá para a gente negar que essas crianças viveram meses intensos de relações familiares, mergulharam nessa hereditariedade, né, na convivência doméstica, e muitas vezes com pais em situação de tensão profissional, e elas tiveram vivências muito fortes, mas faltou esse encontro que a escola propicia. Eu vejo nas minhas crianças, elas querem se encontrar com o outro. Eu acho que a prioridade do ano que vem é criar essas condições do aprendizado, desse aprendizado pleno, que ele seja, né, cultivado. Primeiro a gente tem que trazer isso dentro da gente, que forças essas que nós vamos oferecer para essas crianças internas, a partir da nossa autoeducação, a partir da nossa autoobservação, que forças são essas que a gente pode trazer de confiança na vida. Eu ouvi uma frase de uma aluna, que ela de 6 anos, conversando com outras 2 colegas de 6 anos, e elas diziam assim, olha o nível de informações que uma criança de hoje, por que nós, pessoas da alma da consciência, que ainda não estamos maduros na alta da consciência, a gente deixa passar muita coisa que as crianças são muito antenadas, a gente deixa passar muita coisa que, ao invés de trazer autonomia para essa criança, retira ela da sua corporeidade. E aí, essas crianças estavam conversando e elas disseram assim, a gente, se pegar a Covid, a gente não vai morrer não, mas a gente não pode passar para a Wanda não, porque ela é uma velhinha. A Wanda já é avó, e a gente, se abraçar ela, ela vai morrer. Então, assim, é muito forte uma criança ter ouvido isso, né, de que os mais velhos, ao contato com as crianças, podem sofrer com isso. E aí o outro respondeu assim, eu já contei essa história em alguns lugares que eu falei essa semana, e o outro respondeu assim, não, mas a Wanda fez teste. O nosso sindicato aqui exigiu da escola que nós fizéssemos teste. E aí, esse meu outro aluno sabia que eu tinha feito o teste. Ela falou, olha, a gente não pode abraçar a Wanda porque a gente não fez teste, mas a Wanda pode abraçar a gente, porque ela fez o teste. Acho que o currículo mais importante nesse momento é o currículo do encontro. Criar um cálice, sim, entre nós adultos, um cálice de cuidado, de consciência, de relação transparente, né? Criar esse espaço da verdade, como a Luísa fala tanto assim, de imagens que realmente tem uma fonte, na verdade, também nas relações, né, entre nós todos, adultos, escola, pais e comunidade, para que essas crianças possam, de fato, encontrarem esse impulso que lá no céu elas acreditaram, como a Luísa contou ontem. Ontem não, desculpa, nesse instante. Elas nasceram porque elas foram chamadas, né? É uma jovem vontade social, elas nasceram acreditando, todos nós nascemos acreditando na humanidade. E agora eu acho que é o momento da gente observar isso e ter consciência que a escola hoje, ela não tem mais a tarefa de informação. É muito interessante a gente imaginar que a gente está ensinando alguma coisa de fato para a criança, porque o meio já passa esses conteúdos de um jeito desastrado. Mas o mais importante do aprendizado
É como que a gente vai criar esses espaços de interação, onde o conteúdo é o meio que faz surgir os novos órgãos que foram amassados e modelados no primeiro setênio. Então, a escola hoje, a gente tem que repensar e olhar os velhos paradigmas do que é a escola, de qual é o papel da escola. Os adultos têm condições de sustentar espaços de relação a partir dos recortes virtuais com os quais temos contato durante essa fase. Nós, adultos, a gente pode contar com um espaço que não é o virtual, né? Como disse a minha aluna Clarice, minha voz é muito mais bonita de máscara do que vocês estão ouvindo, é muito mais minha, né? Então, isso a gente pode olhar muito bem, o que a gente sente depois de uma exposição de um dia inteiro, numa máquina como essa, que o que chegam para vocês são palavras transcritas por dados, mas tem um outro mistério que eu presenciei nesse retorno. Lá se vai eu, de novo, por Guimarães Rosa, que ele fala assim, ó, quando nada acontece, há um grande milagre acontecendo que não estamos vendo. Então, vamos lá. A gente falou, né? Nada acontece, nós ficamos distantes. Na minha escola, a gente optou por não ter nenhum trabalho em educação infantil virtual, né? Telefonemas para as famílias, conversas, assim, essas visitas com esse e-mail, mas nós mandamos material, e foi muito bonito agora, com algumas crianças que entraram esse ano, tem um menino especial que eu acho tão interessante, na verdade, dois meninos que entraram com 5 anos na minha turma esse ano, e que só me conheceram por 2 meses, e aí quando eles voltaram agora, desse tempo da pandemia, eu e a mãe deles, dessas duas famílias diferentes, a gente inaugurou uma relação muito de confiança. São pais e mães que me conheceram pouco tempo, mas a gente, durante assim, todo esse processo tenso e desconhecido que nós vivemos como escola e como família, e essa mudança do nosso trabalho, a gente teve uma aproximação muito bonita, eu e essas famílias. E quando eles voltam, e um deles era bastante tímido, e aí ele voltou e parecia que ele me conheceu o ano inteiro. No começo do ano ele quase não falava. Nessas semanas, o que ele tem me contado, e parece que ele me viu todos os dias, eu fico pensando assim, como muitas vezes a gente não entende o que é esse trabalho noturno, né? Esse laço que se forma entre o professor e a criança, mesmo quando não existe esse, né? Que a gente não está acompanhando diretamente. O que eu acho interessante para observar esses processos de maturação e de prontidão, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente tem que inaugurar uma relação entre nós adultos muito próxima, né? Muito próxima. Perguntar a essas famílias que processo, como é que se deu esse processo? É alguma coisa que já devia estar desde o início do ano, né? Como é que a gente podia aquecer a relação entre nós e as famílias, como colaboradores e colocando essa criança no centro, para que agora não é de uma noite para o dia que se observa a maturidade e prontidão, né? Como eu falei antes, são crianças que a gente muitas vezes... Eu tenho algumas crianças que são da minha sala desde os 3 anos. Tenho esses 2 que entraram... Tenho 3, na verdade, desses de 6 anos que só entraram esse ano. E um que eu conhecia, que era irmão de uma outra aluna, e veio esse ano. Mas é tão interessante, porque são camadas de observação que agora me apontam maturidade e prontidão. Isso eu queria, assim, na minha fala, tentar ser clara, assim. A gente não olha para uma criança com prontidão e maturidade só a partir dos 6 anos, dos 5 anos e meio, como fala lá o Carl Koenig, que é o início da transição para o escolar. O Carl Koenig fala, Desvendando o Crescimento, Liverwood, ele fala
partir dos 5 anos e meio já começam os fenômenos de transformação, né? Começa daqui a pouco o primeiro estirão, membros se esticam, mas não começa ali, né? São como camadas que se sobrepõem, e ali, com 6 anos, o que acontece é um florescer de um processo que antes já acontecia, mas de forma mais interiorizada. Então, observar hoje maturidade e prontidão é fazer como uma transparência em aquarela, né? Como uma transparência em papel de seda. Qual é a imagem que me vem dessa criança como um todo? De toda, desde a primeira conversa, a anamnese que eu fiz com esses pais, o que é que eu posso ir construindo com essas famílias, e muitas escolas eu sei que não retornaram, mas como é que eu posso construir essa imagem da onde essa criança chegou até agora? E a gente não pode esquecer de uma coisa, tem um portal importantíssimo que acontece né, que finda lá essa parte com os 7 anos, mas tem todo ainda uma transição que segue até os 9 anos, que quando bem cultuado, cultivado e bem cuidado, ainda pode florescer muita coisa, né? E se esse espaço social, ele é, de fato, inaugurado com consciência, e uma consciência que não tem a ver com tensão de saber de tudo que está acontecendo, né? Que não tem a ver com consciência de, eu vou ter consciência do todo, não, mas qual é a imagem que me vem desse impulso, dessa individualidade que ela trouxe para essa vida, que pergunta me vem desse ser, com as imagens que eu consigo agora transitar, né? Que imagem eu posso carregar? Qual é a pergunta que me vem dessa criança? E os professores do primeiro ano também, né? Como é que eles vão receber essa criança? E aí não pode ser um esquema de observação de maturidade e prontidão, uma tabela que a gente precisa ticar elementos que foram conquistados, porque no ser humano é muito diferente cada um de nós, né? Como é que como é que essa individualidade foi sendo, como é que ela foi cabendo nesse vaso, desse corpo físico e etéreo? Que forças são essas? Na verdade, o que é que está maduro os 7 anos? O que aconteceu? Quanto que essa individualidade trouxe essa força do mundo espiritual e ela conseguiu, eu vou usar assim uma expressão, ela cavar nesse corpo herdado o espaço dela mesma, quanta autonomia ela conseguiu a partir desse aprofundar-se nela mesma, esse rio que não quer chegar, mas quanto que desse rio ficou largo e profundo, né? Então, eu vou ler aqui mais uma vez a frase e eu vou terminando por aqui essa minha contribuição. No dia 24, eu e a Mariane vamos, então, falar do outro lado, assim, né? Hoje, eu e a Luísa nos comprometemos a trazer uma imagem no 1º de setembro e depois a gente vai conversar sobre o primeiro ano. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Guimarães Rosa. Obrigada. Obrigada, Cris. Muito obrigada, Wanda. Lindo, lindo. As pessoas estão muito felizes de te ouvir, também de ouvir a Luísa nesse tema que vocês trazem tão poeticamente. Nós temos algumas perguntas que foram feitas, ao todo são 10 perguntas de vários âmbitos, né? Uma primeira delas, que talvez vocês possam comentar, a Wanda até já comentou uma ou outra, está ligado à questão, Luísa, do portal dessa chegada da educação infantil para o primeiro ano, né? Agora a gente não vai falar exatamente do lado de lá, como disse a Wanda, mas caso vocês queiram comentar,
ela é um símbolo também, né? Um portal. Uma segunda perguntinha, ela está relacionada a um fundamento. O que significa a infância viver na alma da consciência? A Rosemary traz essa pergunta. Eu vou colocar uma terceira, relacionada também a esse final de fechamento de ano e como poderiam ser os cuidados nessa transição das crianças no meio ao isolamento. Depois eu farei as outras perguntas. Fiquem à vontade. Cris, eu tentei trazer um pouco essas imagens, assim, dessas perguntas. Eu li no chat. Estou ficando craque, viu, Luiz? Eu leio no chat aí. Vendo, eu bem que percebi que você estava fazendo isso. E eu acho bem interessante, né, de como a coisa que eu acho mais importante é como sermos adultos, Luísa, né, nessa época da consciência. Se o adulto, há alguns anos que eu tenho uma frase, Luísa, que borda na minha alma assim: se nós adultos conseguirmos ser adultos plenos, todas as nossas incompletudes, a criança tem o espaço de ser criança. Então, a alma da consciência madura, um adulto pode desenvolver, porque isso está em germe. Então, se nós adultos, Luísa, conseguimos conquistar esse espaço da alma da consciência, a criança fica muito agradecida, porque ela tem a quem mirar, né? E aí ela pode ser criança. Isso. E o espaço da alma da consciência é o espaço que nos devolve autoria na vida. E a criança, com as pequenas e imprescindíveis conquistas que ela faz no primeiro setênio, ela está se tornando autora. Existe um grande abismo, eu poderia dizer, ou um grande buraco quando a educação impede, a educação escolar impede a possibilidade da criança continuar autônoma, porque aí se perde isso que ela conquistou, e aí ela vai sempre depender de alguém que denota, que parabenize, que enche o caderno de estrelinhas, ao invés de fazer, porque vive dentro dela o impulso por fazer. Essa autonomia é o princípio que gere o tempo da alma da consciência. Só que é preciso construir pontes entre essa espontaneidade que a criança tem, buscando ser autônoma, e aquilo que a gente pode fazer quando vai conduzir a vida escolar. É muito mais fácil uma criança vivenciar autonomia, desde que seja um jardim de infância que dê esta possibilidade, porque às vezes a educação infantil já faz escolarização, né? Interessante, Luísa, ver o que é escolarização também, né? E o que é intelectualização. Às vezes a gente está achando que não está tirando o corpo etérico da criança, né? Que não está desviando, e às vezes tantas informações e tantos detalhes. Eu achei muito bonito nessa minha volta reconstruir a imagem do jardim sem os objetos. A gente já conversou muito sobre isso, né? Quanto que de etérico, de modelagem e de juventude pedagógica eu tive que buscar para sair de um modelo que tinha cristalizado em mim, modelo pedagógico. E como a criança fica grata do adulto ter feito esse caminho, porque aí ela pode se apoiar na própria autonomia, né, Luísa? Ela pode, a partir disso, se apoiar nessa autonomia. Exatamente. A minha primeira classe de jardim foi mais de 40 anos atrás, e eu, como cofundadora do Colégio Micael, eu tinha uma classe que, olhando de fora, era uma classe pobre. Ou seja, não tinha todo o aparato que dizem ser necessário para um jardim de infância. E eu fui questionada na minha primeira reunião de pais. Por sorte, eu tinha ao meu lado uma professora experiente, que era a minha colega. E quando a mãe questionou, ela respondeu assim: é preciso ver esse espaço preenchido pelas crianças e não pelos objetos. Uau!
Olha, faz mais de 40 anos que essa minha colega me salvou, mas eu jamais esqueci. A gente tem ainda muitos tabus e muitos valores vinculados à questão de um ritmo que beira uma rotina muito estabelecido e um espaço muito superpovoado. E a gente está impedindo que a criança crie, dentro de um espaço mais aberto, o que ela quer como objeto. E também está impedindo que a criança permaneça o tempo necessário, suspendendo o tempo. Como você fala, né? Espaço de contemplar. Essa criança que não pode contemplar porque tem que estar o tempo inteiro. Não fica ritmo, né? Fica sufoco. Tem perguntas sobre a data de corte, né, que, pensada pela FELB, que eu acho bem interessante. É um trabalho que ainda vai ter um longo caminho, né? Vai ter um longo caminho até que a gente, de fato, consiga provar. E eu acho que agora a gente tem elementos, porque já fazem anos assim, onde as crianças estão indo mais cedo, agora a gente precisa coletar esses elementos do que foi isso para a criança, né? A FELB hoje entra com a consulta pública, pedindo para a data de corte ser 1º de outubro, isso é um passo, outro passo, porque durante todos esses anos foram feitos passos nessa tentativa, e agora eu acho que é o momento de cada escola precisa registrar, observar, né, pesquisar o que aconteceu com essas crianças, porque a gente foi se adaptando a uma pressão externa por uma necessidade disso, não digo que foi por nada diferente, mas é hora agora de observar, né, Luiz, um fenômeno que já faz 10 anos, é um fenômeno que a gente pode observar e sair do pensamento do que podia ser uma tradição. Sim, e também, gente, diante do que a criança pôde viver a partir dessa ativação, não faz sentido mantê-la mais um ano no jardim de infância. Foi um ano peculiar, 2020? Foi um ano peculiar. Assim como a gente tem várias passagens na vida que parece que a cachoeira não vai parar de soar no nosso rio que corre. Mas manter essas crianças no jardim de infância é impedir de nutri-las a partir daquilo que cada idade no segundo sepênio tem o seu currículo. O currículo, gente, não é aprender isso ou aquilo. O currículo é ser nutrida por imagens. E essas imagens vão crescendo conforme a criança cresce no segundo sepênio. Então, não dá para ficar com elas no jardim porque elas não vieram para a escola. Elas tiveram espaço e tempo para se ativarem. De que maneira elas se ativaram? Talvez não fosse aquilo que nós sonhamos como ideal, mas também foi da maneira como ela conseguiu se adequar à realidade que ela foi colocada. E essa adequação à realidade leva a um verdadeiro amadurecimento da individualidade em relação àquilo que ela recebeu da vida. Não sei, Wanda, eu estou falando bem claramente que eu acho que segurar uma criança mais um ano no jardim de infância para depois fazer um primeiro ano super povoado no próximo ano ou atrasar a cada ano? Então, e assim, e não só o primeiro ano, mas assim, o segundo ano, né, Luiz? O terceiro, todas as crianças que esse ano tiveram que foi, e é um marco, sempre eu penso sobre isso, é um marco da nossa época, um marco histórico, isso, que nós acreditamos e sabemos que isso representa para a humanidade, né? Pode ser um grande impulso de evolução.
E assim, essa criança viveu. Agora, o que ela não recebeu de conteúdo, o ano que vem ela tem outra maturidade que ela pode receber num ritmo. E aí eu estou falando para criança de terceiro, segundo, quarto, quinto, oitavo, 12º, aconteceram conteúdos de maturidade interior. E a gente precisa contar, não é só criar o espaço da autonomia, né, Luísa, mas é confiar na autonomia que uma criança pode desenvolver. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta sobre as famílias do infantil e do primeiro ano. Boa noite. Nesse ano que se aproxima, como atender todas as famílias do infantil e do primeiro ano? Algumas à distância, visto que não utilizaremos vídeos. Olha, na nossa escola, nós estamos passando por uma situação bem interessante, que nós recebemos uma instrução do nosso jurídico que a gente vai precisar fazer um plano onde fique claro o que será o ano que vem, se tiver lockdown, se for 35%, se for 50%, e está sendo um exercício bem interessante. Como que a gente pode criar imagens do futuro que a gente tem, né? Como é que a gente pode se preparar para a imagem do futuro que nós não temos uma certeza nenhuma, mas como que a gente pode trabalhar internamente sobre isso? Primeiro, eu acho que atender as famílias, ficou evidente a importância disso. A gente sempre falou sobre isso, a gente sempre trabalhou nisso, mas agora é uma necessidade premente, nutricional entre nós também, entre sociedade, né, entre comunidade que tem a criança como essas crianças no centro. Então, atender, criar entre essas famílias e nós professores uma relação muito próxima, mas de uma proximidade que não é uma proximidade do abraço social, mas uma proximidade do coração social. A Mara Ruber me ensinou que ouvir é o novo abraço. Oba, adorei esse abraço. Não é, Luísa? Eu fico pensando, quantas vezes a proximidade física enganou a gente de uma proximidade anímica? Quantas vezes a gente tem aqueles amigos, aquele contato, aquelas pessoas que nos acordaram para os ideais, e aí a gente viu uma vez, eu digo que eu voltei para o jardim, porque a Luísa me disse uma coisa um dia, e eu levei 8 anos com uma coisa que a Luísa me disse no coração, e voltei para o jardim. Peguei minha primeira turma, achei o máximo para contar para a Luísa. Ai, Luísa, peguei o primeiro ano, não vou ser mais jardineira. E a Luísa olhou para mim, Vandinha, por que é que quando a pessoa começa a estudar antroposofia, você lembra disso, Luiz? Levei 8 anos com isso no coração, e não era uma proximidade física que a gente tinha, mas era uma proximidade de alma. Assim são essas famílias, essas palavras que a gente pode juntos compartilhar, eu acho que serão o melhor atendimento. Como que a gente pode criar esses espaços, né? E atender de verdade, assim, tentar ouvir, compreender, e isso que a gente perdeu como humanidade, o que é ter ritmo doméstico, o que é a nutrição, né? Desde comida, a gente aprender também como a gente se nutre, qual é o nosso... Eu estou acreditando nisso, mas eu tenho uma aqui, outra do Guimarães Rosa. Sabe o que ele fala? Viver não é muito perigoso, porque ainda não se sabe, a gente não sabe, né? Porque aprender a viver é que é viver mesmo. Isso é tão bonito. Viver não é. É muito perigoso, porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é o que é viver mesmo. Se a gente aprender a viver no tempo, né, Luiz? E no espaço, a gente vai conseguir atender essas famílias com as perguntas que virão do perigoso futuro. Então, tem uma pergunta bem específica, que é como auxiliar os pais nessa observação da maturação das crianças de 6 anos, para o discernimento se ficam ou seguem para o fundamental, já que as professoras não estão tendo contato com elas. Então, pai não é aquele da objetividade. Nenhum pai, nenhuma mãe vai poder fazer aquilo que nós, com toda a atenção, fazemos como conferência de uma criança. Porém,
mesmo na conferência da criança, depois de passado o tempo da observação sensorial exata, nós entramos para um âmbito de interiorização dos dados fornecidos, e a partir disso é que a gente compreende o que a criança precisa na próxima vez. Nós podemos, enquanto professores, receber desenhos das crianças, e eles podem ser cartas bem interessantes para nós. Nós podemos conversar com os pais, ouvindo o que eles têm para dizer, e não delegar uma decisão só para eles. Pai não tem uma decisão baseada na objetividade, tem uma decisão baseada no vínculo de coração com os seus filhos. Então, eu não delegaria para os pais a decisão sozinhos. Vamos fazer de mãos dadas e ouvindo mutuamente. Ouve os pais e os pais nos ouvem, e vamos chegar a alguma coisa. Muito bom, É Luísa. trabalhoso? É trabalhoso, mas nós vamos gerar uma nova maneira de que a autenticidade dentro da comunidade escolar atue. E que não um círculo fechadinho resolve tudo e os outros têm que cumprir, ou vice-versa. Essa é a minha opinião. Vandinha, quer falar alguma coisa? Concordo com você, é isso mesmo, né? É muito difícil, assim, eu que fui professora, nunca, né, todo esse tempo sou professora, nunca quis ser professora de filho, e Maria, que hoje está aniversariando, gente, a gente vai encerrar, minha filha mais nova está fazendo aniversário hoje, um dia, sabe o que ela falou para mim, Luísa? Ela era do maternal, pequenininha, já ia fazer 4 anos, falou para mim, mamãe, eu não quero que você seja minha professora, porque você já é minha mãe. Ai, que linda! Muito bonitinho. Então, eu concordo, Luísa, não dá para ser, né? Eu também nunca fui professora dos meus filhos, e acho que quem foi deve ter tido um desafio muito grande. Um desafio, muita gente foi, né? Um desafio. Que a gente foi, é um desafio. Sim. Ainda bem que Deus me protegeu desse. Eu também. Vários papéis. Muito bem, meninas, a gente estamos chegando ao final do nosso encontro, né? Lembrando a todos que nós temos uma continuidade desse tema na próxima terça-feira, né? Com a presença da Wandelisa e da Mariane. Então, nós agradecemos mais uma vez aos quase 200 pessoas que estiveram com a gente durante esse encontro, muitas perguntas, e espero que vocês tenham aproveitado pelos comentários, todos saíram bem satisfeitos, e com isso nós então encerramos e agradecemos imensamente Luísa e Wandelisa pela noite de hoje, se vocês quiserem fazer algumas palavrinhas finais. E então eu me lembrei de uma frase da Paula. Ei, Luísa, como é que a Paula ensinou para a gente? Como é que é? A resposta é o quê da pergunta? É bom sair com muitas... A Paula ensinou para a gente que a resposta é a desgraça da pergunta. Então, espero que vocês saiam daqui com muitas graças. Muito agraciados com muitas perguntas, porque se a resposta é a desgraça da pergunta, né, então é melhor viver com muitas perguntas. E eu queria ainda dizer uma frase do Guimarães que me acompanha no coração, que um menino nasceu, o mundo tornou a começar. E nós estamos num tempo em que nascimento precisa ser acolhido como um novo mundo que começa. Muitíssimo obrigada. Obrigada também. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Boa Obrigada noite. a todos. Boa noite.